O estilo arquitetônico do Artacho Jurado, ele está situado, está contextualizado dentro do estilo moderno, arquitetura moderna. O Brasil, naquele instante, estava firmando a profissão de arquiteto aqui, que era uma profissão nova, posto que até então, no início do século, desde o início do século, não existiam escolas de arquitetura na cidade de São Paulo e tampouco no Brasil. A São Paulo dos anos 50, para nós arquitetos, ela vai se caracterizar principalmente como uma época de construções massivas, né? Uma época de muita construção voltada para apartamentos populares, porque não existiam apartamentos naquele período. Portanto, faltavam residências. Assim sendo, o Artacho Jurado, assim como tantos outros, sabedores desse tipo de ausência, ou seja, de falta no mercado imobiliário, né, dessa tipologia de imóvel, produziram essas plantas. O Edifício Planalto, ele é realmente um projeto super emblemático do Artacho Jurado. Uma que ele traz a cor, e esse é o nome da exposição, né? São 60 anos de cor em São Paulo. É um momento que ele volta do Rio de Janeiro e entende que a arquitetura de São Paulo está muito triste, precisa de muito mais cor, então é um projeto que ele faz trazendo isso para a cidade. E eu acho que tem um outro momento também, mais recente, em que o prédio começa a participar de propagandas, começa a participar de filmes, de grandes eventos, então ele se compõe dentro do imaginário das pessoas da cidade. O Jurado, a obra dele vai se caracterizar, evidentemente, em alguns edifícios, né? Principalmente os edifícios da última fase dele, principalmente com o uso da cor, né? Ele vai colocar muita cor e vai colocar muito ornamento. E isso vai fazer com que esses edifícios se destaquem na paisagem, ou seja, você de longe identifica um edifício do Artacho Jurado. A arquitetura moderna vai se exprimir bastante, sim, nas plantas, nas soluções de planta, com a racionalidade que isso também, de uma certa forma, vai transmitir nas fachadas, ou seja, fachadas limpas e totalmente racionais. O Artacho Jurado vem, vamos dizer assim, diretamente contra isso, ou seja, ele vai trabalhar exatamente contra isso, ou seja, no contrapé desse viés, né? Ou seja, da fachada limpa, etc. Ele vai justamente fazer o quê? Ornamentos. Então era algo que era proibido, né? Vamos dizer assim, não era visto com bons olhos pelo movimento moderno brasileiro. Costumo citar uma jornalista que ela dizia o seguinte: a diferença dos edifícios do Artacho Jurado para os outros edifícios é que os edifícios do Artacho Jurado eles estão dançando na paisagem enquanto os outros estão estáticos. Isso exprime bem o que o Jurado, de uma certa forma, quis mostrar com sua arquitetura, até de uma maneira inocente, ou seja, eu acho que ele nem tinha muito essa intenção. Na verdade, o que ele tinha era uma vontade muito grande de exprimir o seu pensamento e a sua arquitetura, vamos dizer assim. Lembrando que o Jurado não era arquiteto, né? Ele não tinha diploma de arquitetura, ele teve, tão somente como formação, o curso primário, nada mais. Isso não o isentou de fazer grandes obras, de fazer grandes projetos. O edifício Planalto vai fazer parte dessa grande ocupação do centro da cidade de São Paulo, na qual o João Artacho Jurado estava comprometido. O Jurado vai usar como expediente, né, elementos da arquitetura moderna, tá certo? Mas só que a isso ele vai agregar elementos de decoração, ou seja, essas grandes pergolados na cobertura e ao mesmo tempo devolver às pessoas, né, parte da paisagem da cidade de São Paulo. Ele vai usar também verde, né? Vai colocar jardins nessas coberturas, tá certo? Como uma forma de mostrar às pessoas que, enfim, a cidade não se compõe tão somente de prédios e edifícios, né? Uma das características dos projetos do Artacho Jurado que eu acho importante destacar
É exatamente essa ocupação que ele faz nas coberturas dos seus edifícios, onde ele busca devolver ao morador do prédio, sabe, a urbe, ou seja, a cidade, né? O cidadão tem, nesse momento, a oportunidade de se sentir, né, destacado dentro da paisagem, né? Como não dizer, até cercado pelos edifícios dessa enorme cidade que é a cidade de São Paulo, e que, pelo sim, pelo não, ela existe, né? E o jurado vai mostrar isso ao morador do prédio. E de uma forma até muito interessante, né? Com um espaço aberto onde o morador pode desfrutar, né, como um solário, etc. Eu acho isso muito legal e poucas vezes, né, os arquitetos têm se preocupado com isso. Eu diria até que é algo que se perdeu aí na arquitetura.